Agora é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro e a gente tem o prazer de receber o repórter aqui da Revista Oeste, Edilson Salgueiro. Edilson, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Como a gente antecipou rapidinho antes no programa, o Edilson teve uma experiência porque ele passou a noite, ontem ele saiu aqui do estúdio, aqui da redação da Revista Oeste na Avenida Paulista e foi passar uma noite com os manifestantes no Comando do Sudeste, aqui no Ibirapuera, bem próximo aqui da redação da Revista Oeste. Edilson, eu começo perguntando, qual o perfil dos manifestantes que você encontrou ontem? Diversificado. Os manifestantes até têm alguma resistência com parte da imprensa, porque eles acham que estão sendo menosprezados de alguma maneira, mas o público é bem diversificado. Há crianças, adolescentes, há adultos, há idosos. O que há de maioria ali são pessoas independentes. São pessoas que tiraram dinheiro do próprio bolso para estar ali, ou seja, não há nenhum financiamento, as pessoas trabalham e no seu tempo livre elas se deslocam até o local para protestar, enfim. Que tipo de organização existe? Existe alguma organização para providenciar alimento? Eu vou pegar um termo emprestado do Hayek, da Escola Austríaca de Economia. Ele fala de ordem espontânea. Em suma, não há nenhum organismo central, não há uma única pessoa ali. É tudo voluntarismo. As pessoas que passam em frente ali trazem alimentos. Teve uma história de uma senhora que usou a aposentadoria dela para comprar barraca para os manifestantes, então é tudo voluntário. Não há qualquer espécie de financiamento ali, todos mantimentos, barracas, comida em geral, é tudo voluntário, é tudo doação, 100%. Agora, que tipo de, se você tivesse que usar algumas palavras, Edilson, por exemplo, para traduzir o sentimento dessas pessoas que estão lá, como você disse, espontaneamente, desalento, talvez uma indignação com essa vitória da indecência que triunfou nas urnas? É uma indignação com o atual estado de coisas. O que há de maneira geral é uma indignação de fato. Aí diversifica um pouco. Parte com o Supremo, especificamente com o ministro Alexandre de Moraes, parte com o TSE, parte com o processo eleitoral, que eles têm certeza que houve algum tipo de problema, falta de isonomia, esse é o termo que eles usam, não foi um processo legal. Então eles acham que há um problema que começa na soltura do Lula e que o resultado disso é o fim dessa eleição, que termina com o Lula eleito. Então tem um início e tem um fim. Essa é a posição oficial deles. Ana, nos acompanha? Sim, acompanho e... Bom, obrigada pela coragem também de passar a noite ali, né? Pelo que eu pude constatar, ontem nós pedimos, né, para a nossa audiência maravilhosa mandar vídeos aqui, reitero mais uma vez o pedido, mandem vídeos, o meu tweet está lá fixado no meu Twitter, vocês podem colocar ali, né, nas respostas os vídeos. Só queria pedir para vocês, para, se puder, mencionar o programa Sem Filtro, a data e a cidade, para a gente não ter que ficar checando os vídeos, porque aqui, né, é um jornalismo sério, a gente não vai colocar vídeo antigo, e nós sabemos que vocês estão há 30 dias aí nas ruas, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira brilhante. Eu recebi também o relato, muitas histórias, e aí queria perguntar se você viu alguma coisa nesse sentido, né, já que você mencionou também a senhora que gastou a aposentadoria para comprar barraca. Eu recebi muitos relatos de pessoas que estão trazendo barracas de massagens, por exemplo, para as pessoas que estão direto ali, que não estão voltando para casa. Algumas famílias, elas se revezam, né? Quem vai para casa, chega em casa, quem está em casa vai para a manifestação, barracas para crianças ali com brinquedos. Você viu esse tipo de atividade nessas manifestações? Vi sim, Ana. Há uma parte ali, minoritária, é claro, que praticamente largou a vida para viver aquela situação. O que eles dizem é que o banco liga para eles, endividados, falando quando eles vão pagar a conta, e para eles isso não faz a menor diferença. O que eles querem é que haja um processo de mudança na política brasileira. E para isso eles estão dispostos a ficar ali o tempo que for possível. Esses são os que ficam fixos ali o tempo inteiro, 24 horas por dia. São quantos, mais ou menos? Dá para calcular? Número não sei, porque como eu disse, é tudo diversificado. Como eu fiquei 12 horas ontem, vai ser completamente diferente se eu voltar no sábado, por exemplo, que ali é mais cheio.
mas fica na casa de milhares, certamente. E de barracas... Milhares. E de barracas instaladas, 100, aproximadamente. Então, dois décimos disso, de pessoas fixas ali que largaram, sim, a vida, deixaram o emprego de lado para protestar em nome da liberdade. É o que eles dizem, basicamente. A gente está conversando aqui ao vivo com Edilson Salgueiro, repórter da Revista Oeste, que passou a noite ontem nas manifestações que ocorrem aqui em frente ao Comando do Sudeste, no Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Fiuza, sua pergunta? Edilson, parabéns pela reportagem. Eu fico pessoalmente aliviado, né, aqui nessa pauta que a gente é obrigado a tratar, dessa transição fantasmagórica e irreal, e com a sua reportagem a gente volta aí para a vida real, que são as pessoas que você acabou de citar, né? A pessoa que tem uma dívida e está na dúvida o que ela faz, porque lá em cima disseram que não tem mais regra, né? Que uma caneta resolve tudo. Eu queria te perguntar, esta permanência tão longa, né? E tão organizada, isso aí é muito organizado, tem uma série de éticas, né? Nós já percebemos, como já percebíamos nas manifestações gigantescas. Você sente isso? Quer dizer, as pessoas que estão ali não têm nenhuma sinalização de que sairão sem o que querem, não é isso? Não sairão de lá. A resposta é essa. Eu perguntei e fiz questão de perguntar para pessoas que não se conheciam, não tinham nenhum contato entre elas para justamente pegar um relato genuíno. E a postura delas é: nós não sairemos daqui até que haja uma resposta das Forças Armadas. Não significa que essa resposta seja intervenção ou qualquer coisa que seja. Ninguém fala disso. Mas eles confiam nas Forças Armadas. Então, se as Forças Armadas disserem acabou, vamos para casa, eles irão. Satisfeitos ou não, mas irão. O que ocorre é que eles confiam nas Forças Armadas e eles esperam um pronunciamento oficial especificamente das Forças Armadas. E não do presidente Jair Bolsonaro. Eles fizeram questão de salientar isso algumas vezes. Por quê? Alguns veículos de imprensa chegaram até lá e tentaram vincular diretamente esses manifestantes com o presidente Jair Bolsonaro. E eles fizeram questão de falar que não se trata disso. É uma questão de liberdade. E o Bolsonaro, nesse caso, é um anexo a essa questão e não tem vinculação direta nenhuma. Você foi recebido sem hostilidade. Eles conhecem Sim. Não demorou mais do que 15 minutos para a gente se enturmar ali. Em princípio, não é uma resistência, mas eles têm receio do tratamento que eles recebem na imprensa. Houve relatos de alguns veículos de comunicação lá e que não conseguiram entrar lá justamente porque eles estavam retratando uma imagem que os manifestantes não concordavam, não achavam legítimo. Então houve ali uns 15 minutos de adaptação, vamos dizer assim, e a partir dali, super bem recebido o tempo inteiro, tanto que eu passei das 10 da noite às 8 horas da manhã, eu fiquei até lá, me serviram canjica, que eu isso contei para a Paula, comi lanche, me trataram super bem, me convidaram para voltar. No fim das contas, você acaba, não é criando amizade, mas pelo fato de você tratar essas pessoas de maneira decente, honesta, olhando no olho, eles te levam a sério. Ou só reconhecer a existência, né? Exato. Coisa que o consenso da imprensa não faz. Eles não existem, são invisíveis. Exatamente. Porque não há notícia da existência deles em nenhuma edição de jornal. Exatamente. Pelo contrário, né? E quando há, eles são tratados como golpistas, como antidemocráticos. Revista Oeste talvez seja um raro local, um veículo que não trata essas pessoas que estão na rua espontaneamente como golpistas. Agora, Edilson, eu reparei nas imagens ali que você fez em frente ao Comando Sudeste, algumas faixas em inglês, né? Isso já apareceu, já aparecia em outras manifestações, como se estivesse tentando chamar a atenção do mundo lá fora também, né? Onde também existe um consórcio de imprensa que copia as informações do nosso consórcio. Exatamente. Tinha algumas faixas em inglês, até uma da Fox News que eu não conseguia até captar, porque foi justamente nesse princípio ali que eles estavam ainda vendo o terreno ali, se eu estava disposto a contar a verdade, então não consegui. Mas havia, sim, algumas faixas em inglês, uma da Fox News e uma deles próprios com algumas frases pedindo liberdade, a volta da democracia. Então a intenção desses caras é passar para o mundo uma imagem de que o Brasil está com alguma defasagem de liberdade. Eles estão sendo cerceados de alguma maneira e é por isso que alguns deles falaram, essas faixas são em inglês justamente para isso. Estão conseguindo, né? Porque a imprensa internacional tem noticiado que a imprensa brasileira finge não existir. A Fox News é um exemplo disso. A Fox aqui, Augusto, a Fox tem mostrado bastante. O próprio programa do Tucker Carlson, essa semana já mostrou 2 vezes e não foi só assim mencionando rapidamente, não.
Foi uma reportagem longa, com imagens reais das manifestações, o Tucker questionando, né, a nossa Suprema Corte. Ora, se até o New York Times, que é um veículo mais alinhado com o Partido Democrata, né, mais com a esquerda americana, ele questiona esse abuso de autoridade do Alexandre de Moraes, né? É interessante que a imprensa americana está tratando do assunto com muito mais seriedade do que a nossa. Eu queria perguntar ao Edilson, eu recebi um vídeo agora, eu ainda não chequei de quando foi o vídeo, mas uma pessoa que teria entrado na manifestação em Brasília, em frente ao quartel em Brasília, e que essa pessoa estaria instigando os manifestantes a irem para frente do Congresso. E essa pessoa foi expulsa da manifestação, dizendo: não, nós não vamos para frente do Congresso, nós vamos ficar aqui na frente do quartel. E ali no vídeo as pessoas até mencionam, como você falou, da história dos Estados Unidos. Algumas pessoas falam: não, isso aqui não vai ser o Capitólio, isso aqui não vai ser 6 de janeiro. Você percebe isso, Edilson, que há essa preocupação de ficar nessas zonas militares exatamente para que esses possíveis infiltrados não tragam confusão? É exatamente isso que acontece, Ana. Eles têm uma grande preocupação com esse assunto. Até ontem circulou uma imagem de que alguns manifestantes estariam ali, não lembro se no Congresso, não lembro exatamente onde, mas esses manifestantes não são vinculados a este movimento que está nos quartéis. Eles fizeram questão de frisar isso. O nosso lugar é aqui. Nós não temos intenção de fazer um novo Capitólio nem nada nesse sentido. O nosso protesto é aqui. Bom, a gente segue no assunto porque os brasileiros continuam em frente aos quartéis em muitas cidades pelo país se manifestando contra o resultado das eleições, como a gente está comentando aqui. Ontem, aqui no programa, nós pedimos vídeos desses protestos e a gente já recebeu alguns deles. A gente vai ver esse primeiro, que veio de Piracicaba, no interior de São Paulo. Brava gente brasileira, onde vai quem você viu? Vou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Quer comentar, Silvio? Não, pois é, você vê Piracicaba, parecia até São José do Rio Preto essa imagem, né? Eu pego, por exemplo, rodovia todos os dias, porque eu moro numa cidade aqui, no interior, próxima a São Paulo. E eu passo, por exemplo, na rodovia Anhanguera, em frente, em Jundiaí tem um batalhão, então ali naquela região. Então eu vejo também eles ali acampados, mais ou menos como esse pessoal ordeiro, pacífico. Você vê que se você não vê uma janela quebrada, uma lata pichada, uma lata de lixo tombada, um muro, você não vê briga, não tem um black bloc, não tem um pneu queimado. Claro que houve casos isolados ao longo desse faz um mês do resultado das urnas e um mês que muita gente está na rua. Claro que houve um ou outro, mas muita gente aí, inclusive do próprio consórcio que foi citado aqui, tenta puxar isso para dizer que esse pessoal que está aí na rua, pais de família, idosos, de que eles são baderneiros. Eles não são baderneiros. Eles só não aceitam a ideia de ser moralmente comandados por um grupo que quer voltar à cena do crime. Palavras de Geraldo Alckmin. A gente tem um outro vídeo, só para esclarecer. O vídeo anterior era de Piracicaba, interior de São Paulo. Agora nós vamos mostrar um vídeo de São José do Rio Preto. Esse sim, agora sim. São José do Rio Preto. Sol da liberdade, raios fúlgidos. 30 de novembro, 21 horas. Estamos aqui de novo. Essa é a vontade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso grito à própria morte. Pátria amada idolatrada, salve, salve. Brasil de um som intenso, raios vívidos. Mais um dia aqui, passado um mês, estamos juntos aqui. E só para a gente chamar mais um vídeo agora de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.
Bom, tá aí, então a gente fez um giro, alguns vídeos que nós recebemos desde ontem de várias pessoas do Brasil que têm mandado pra gente, a gente agradece, a gente continua a receber, a gente pede a você que está se manifestando de forma pacífica em todo o país, mande os vídeos que a gente vai repercutindo aqui no Oeste Sem Filtro. Edilson, alguma semelhança com o que você passou ontem, nesses vídeos que nós acabamos de acompanhar? Muitas semelhanças. A estética é essa, pessoas de maneira ordeira e pacífica, pedindo, clamando por liberdade. No ambiente ao redor não há sujeira, até pegando carona no que o Silvio está dizendo, pouco antes de sair de lá, por volta das 6, 7 horas da manhã, chegam os garis para fazer a limpeza. E a sujeira que eles limpavam eram as flores que caíam das árvores. E conversando com eles, eles falam, bom, se toda a sujeira que a gente tivesse de limpar fosse só isso, estava bom, porque não tem nicho ao redor. Então é um movimento pacífico e organizado. É comovente, né? A permanência desses brasileiros aí na rua, nas ruas, nas praças, né? Diante das dependências aí militares. É uma coisa comovente e se torna mais ainda emocionante quando você lembra que esses picaretas aí do Supremo, né? Esses enganadores do Congresso, ficam qualificando essa gente aí de golpista, antidemocrática. Não, são sabotadores das instituições, imagina. Não tem nada de mais decente e honesto do que defender a liberdade. Aí cantam os hinos, cantam o hino nacional, tem palavras de ordem que são patrióticas. É que todo malandro, e os malandros, né, estão aí se aproximando do poder, ou os malandros deram o golpe, tá aí? Os malandros acham que quem age assim é otário, mas quem acaba fazendo o papel de idiota da história é o malandro, sempre, eles perdem no fim. Fiuza, mais alguma pergunta para o Edilson Salgueiro? Sim, eu ficarei conversando a tarde toda e à noite com o Edilson, porque ele deve ter, de fato, testemunhado questões humanas incríveis. É aí que está o Brasil. É uma vergonha William Bonner, STF, TSE, chamando isso de extremista, radicalismo, golpista. Ora, como citou a Ana, o próprio Tucker Carlson, no programa dele, apresenta como a eleição brasileira sendo questionada. Essa notícia está no mundo todo, a eleição brasileira está sendo questionada. Só o Alexandre de Moraes e o William Bonner que dizem que não pode, que esse sistema inauditável não pode ser questionado. Essas pessoas estão aí porque elas estão questionando esse resultado. Então, eu queria perguntar ao Edilson, quer dizer, ele falou sobre uma pessoa que usou a sua aposentadoria para comprar uma barraca, né? Essas pessoas estão à espera de um posicionamento que é das Forças Armadas. Edilson, já como uma análise sua, você acha que está acontecendo o quê na cabeça dos militares que estão nesses quartéis diante desse apoio? Né? É claro que eu estou te convidando para uma especulação, não tem como saber, mas queria mesmo que você dissesse como te parece que esse negócio vai evoluir. Dentro dos quartéis específicos lá do Ibirapuera é de respeito. As pessoas relatam que elas são bem vistas, que elas são respeitadas. Dentro da caserna em si, a informação que a gente tem é que é uma indefinição ainda. Ninguém sabe exatamente o que pode acontecer. Mas o povo tem uma convicção muito forte de que as Forças Armadas não deixarão essas pessoas desalentadas. O que eles disseram lá, nós não sairemos, vou repetir, nós não sairemos até que as Forças Armadas digam ou deem algum posicionamento específico para a gente. Então eles têm convicção de que os militares vão agir antes de 1º de janeiro. Você ouviu algum comentário sobre essa carta divulgada pelos militares da reserva, por exemplo? Não? Então, o que eles têm de informação é meio incerto, assim, eles não sabem muito o que é verdade, o que é mentira, porque chega muita informação falsa para eles. Então, eles não têm uma noção exata da quantidade de informação que chega até ali. Mas eles estão a par, sobretudo da carta dos militares da reserva, eles sabem exatamente o que aconteceu, eles não têm certeza sobre aquela segunda carta. Perfeito, dos generais ativos. Exatamente. Mas eles assinaram embaixo praticamente o que todos os militares da reserva disseram. Bom, como disse Guilherme Fiuza, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando com Edilson Salgueiro para falar sobre as manifestações que ocorrem em todo o país. Hoje, aliás, completa um mês já de manifestações em frente aos quartéis em todo o Brasil, mas a gente precisa encerrar a nossa edição.
do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Eu começo minha despedida com os nossos convidados especiais. Hoje estava bem povoada aqui o nosso estúdio, aqui na Avenida Paulista. Muito obrigada pela sua participação, Edilson. Obrigado mais uma vez. Deixa eu quebrar o protocolo rapidissimamente, porque ontem eu completei 2 anos aqui na Revista Oeste. Falei com a Branca agora que ia mencioná-la publicamente, menciono você também, e o Kaique, que não está mais trabalhando conosco. Obrigado pela oportunidade. Estou entre titãs hoje porque a Paula, a Branca e o Kaique apostaram em mim. Então agradeço a oportunidade e agradeço o convite.